Deixa eu ver aqui. Pronto, estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Dani, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente atrasou um pouquinho porque eu tava atendendo até agora, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre programação pré-gestacional. Boa noite, Ana Laura. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos entrando, vamos colocando o aviãozinho para convidar mais pessoas para entrar na live, tá? Nós vamos falar hoje sobre a importância de se programar para engravidar. E nós vamos falar que programação para gravidez não é só parar o anticoncepcional e usar ácido fólico, tá? Inclusive nem se usa mais ácido fólico, eu vou falar para vocês, tá? Oi, Jaque, pode entrar, vamos entrar. Oi, Nathalie, Camila, vamos lá, tudo bom? Todo mundo seja bem-vindo. Vai aqui, ó, no canto direito e manda o aviãozinho pra falar que começou a live. Dilma, deixa eu autorizar aqui a Dani, gente, peraí, só um pouquinho. Aceitar. Acho que a Dani já vai entrar, peraí. Vamos esperar, doutora Dani. Teve um pequeno atraso, porque eu estava atendendo até agora. Leila entrou. Oi, Dani, boa noite. Boa noite, tudo bom? Vamos ser acompanhados hoje aqui. Ah, olha que lindo. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar, Dani. Beleza. Deixa eu mandar aqui os aviãozinhos para avisar que a gente já está ao vivo. Mandei também, gente, Aí os aviãozinhos. eu já mandei aqui. Manda... Chegou direitinho, né? Tava ficando preocupada contigo já. Não, cheguei. É só porque demorou lá. Inclusive, eu vou até falar aqui na live por que que demorou. Porque faz parte também do assunto. Mandando Gineco-obstetra, né? aqui. Não, Dani, pelo amor de Deus. Gente, olha só, vocês que não sabem, eu estava terminando de atender pacientes gestantes, pré-natal. Eu atendi, assim, umas 20 pacientes. Nossa. Dessas 20, nenhuma tinha as vitaminas normais. Nenhuma. Entendeu? Assim, tipo, 100% estava com deficiência nutricional. E a gente vai falar muito sobre isso agora. Então, isso interfere, assim. Então, assim, todas eu tive que prescrever, explicar por que que é importante, porque muitas não entendem por que que é importante, não entendem porque estão deficientes, e explicar a importância de fazer a suplementação, o impacto que vai ter aquela reposição de vitaminas na gestação, no desfecho daquela gravidez, no desenvolvimento do bebê. Então, por isso que eu demorei. Então, meu atraso está justificado, porque muitas gestantes hoje foram suplementadas adequadamente. Uhul. A gente acaba com a vitamina B12, a gente acaba com o ferro daquele lugar de igrejinha. Acabamos com o ferro e com a vitamina lá. E a vitamina B12, a vitamina D. Tem que botar na caixa d'água, né? Eu falei, tem que botar a B12 na caixa d'água, porque não tinha uma B12 boa ali. Tinha uma B12 boa. O Mas aqui pessoal tá entrando. nós não tomamos sol, amor. Não é que nem o povo do norte aí que toma Nordeste. Norte e Nordeste, Não, né? mas Que toma sol. o Nordeste também tem deficiência, o Norte também, né? Ai, mas vocês tomam mais sol que a gente. Vou tomar água também, já me animei já. É. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre a importância da programação pré-gestacional. E aí eu vou deixar a doutora Dani se apresentar um pouquinho, que Dani faz muita obstetrícia, faz pré-natal de alto risco. Fala aí, Dani, se apresenta para quem não lhe conhece ainda. Olá, bom dia. Eu sou Daniela. Eu Boa sou médica noite, de Dani. Ai, boa noite, né? É verdade. Boa noite, boa noite. Mas é que a minha cabeça aqui tá rodando faz muito tempo já. Eu sou apaixonada pela obstetrícia. A obstetrícia, ela roubou meu coração. E agora eu dedico bastante do meu tempo, da minha profissão para obstetrícia, tratar das gestantes, fazer um pré-natal de qualidade, fazer um pré-natal voltado para as necessidades da paciente. E a gente conversa aqui com a Maria Monique e com alguns outros colegas e a gente vê como precisa de gente que olhe para o pré-natal com carinho, né? E é isso que eu faço. Eu olho para o pré-natal com carinho, eu olho para a gestante com carinho. E aí a gente quer dar o melhor para fazer o melhor ser humaninho possível para nascer a melhor criança possível, né? Dentro desse tempo Exatamente. que a gente tem com a paciente.
Exatamente, nós temos que defender o feto e o recém-nascido, né? Como diz a nossa mestra Bruna Picaluga, nós temos que ser pediatras de feto. A Bruna Pitalunga no coraçãozinho para ela, nós gostamos muito dela. Porque quando a gente acompanha uma gestante, a gente tem dois pacientes, né? Às vezes três, quando é gemelar. Então, assim, é a mãe e o feto. Então, por isso que a gente bate tanto nessa bandeira que tem que se programar para engravidar, porque o impacto naquele feto é, assim, gigantesco. E aí, já vamos começar a entrar um pouquinho na live. Eu queria explicar esse impacto transgeracional, gente. O que que é isso, tá? Então, quando você se programa para engravidar, tá? Por que que é importante se programar para engravidar? Para você ter o desenvolvimento completo daquele bebê, o neurodesenvolvimento. Assim, deixa eu explicar para vocês. Vocês querem que seus filhos atinjam a nota 6 ou que eles atinjam a nota 10? Né, Dani? Então, quando a Sim. gente se programa para engravidar, é como se a gente estivesse se programando para aquele feto atingir a nota 10. A nota 10 em desenvolvimento, em neurodesenvolvimento, na prevenção de complicações do parto, na prevenção de complicações da gravidez, no surgimento de doenças crônicas daquela criança na vida adulta. Tudo isso impacta na programação antes da gestação, que os pacientes não conseguem entender. Se o seu filho vai ter problema, por exemplo, de muitas alergias na infância, Ah, se ele vai ter dificuldade, asma, exatamente. Se ele vai ter dificuldade de aprendizado, se ele vai ter atraso no desenvolvimento da fala, atraso no desenvolvimento para andar. Se lá na vida adulta, se ele vai ter uma diabetes, se ele vai ter uma hipertensão, se ele vai ter uma obesidade, tudo isso tem uma certa origem ou tem impacto, como é a gestação e como é a programação dessa gestação. Então, por isso que a gente fala que é transgeracional. Quando a mulher está grávida, ela é responsável por aquele bebê que está dentro da barriga dela. E por exemplo, se for uma menina, quando essa menina engravidar, tá? A saúde que ela tem vai impactar na outra geração. Então, a mãe que está grávida, ela tem responsabilidade até pela geração do neto. Então, até pela terceira geração. né? Porque se ela tem uma menina dentro da barriga, essa menina tem ovários que vão ter os Exatamente. netos. Olha que coisa louca. Eu já estive dentro da barriga da minha avó. Olha que coisa maravilhosa isso. Né? E como o estilo de vida, o que a paciente faz, o que ela deixou de fazer durante esse período pré-gestacional, ele vai afetar diretamente essa criança que vai nascer no futuro, né? E assim você falou, né? Se você quer que uma criança nota 10, quando você quer tirar nota 10 numa prova, você não vai estudar para a prova um dia antes. Você vai fazer uma preparação. Se você quer ser uma pessoa 10 na vida, você se prepara. Se você quer ter um bebê 10, você também tem que se preparar. Não é assim, tipo, vou engravidar agora e daqui para frente eu vou. Não, a gente tem que fazer uma preparação de um todo. E aí, eu acho que depois a gente vai conversando e eu vou contar um pouco da minha segunda gestação, como eu me preparei para a minha segunda gestação. Por entender a importância, por entender, né, como a vida vai mudando, a gente vai conhecendo. E até nós que somos médicas também, o nosso conhecimento ele vai aflorando e a gente vai entendendo e percebendo como que tudo isso que a gente falou tem um nome chamado epigenética, né? Como que a epigenética ela vai afetar esse bebezinho, ela vai afetar essa gestação que a gente vai ter. E também, além da epigenética, né, o que a gente faz, ele afeta também na nossa fertilidade. Porque o que acontece, né? Nós pegamos casais no consultório, a Maria Monique também se deve pegar bastante, casais tentantes. Eu tô há 2, 3 anos tentando. E aí eu fiz uma pergunta nos meus stories essa semana, assim, quantos por cento é a fertilidade, né? Quantos por cento se um casal tentar por um ano, quantos por cento a chance dele engravidar? E poucos acertaram a resposta. Na verdade, a resposta é 95%. Mas vai existir uma porcentagem aí de infertilidade. E aí a gente tem que ver esse casal que é infértil também, né? A gente tem que ver, porque não é só a mulher, porque muitas vezes nós mulheres carregamos tudo para nós, tudo é pra gente. É porque eu tô tentando engravidar, daí ela vai no ginecologista, ela faz todos os exames, ela se revira de cima para baixo e em nenhum momento ela olhou pro companheiro, pro marido dela, que tá ali, que tá tentando engravidar junto com ela, e também não fez nenhum exame, não foi atrás. Então a gente sabe hoje que
35% das causas de infertilidade dos casais é uma causa masculina. 35% é feminina. 20% é dos dois, é do casal ali que juntou e não deu certo. E 10% a gente não vai conseguir determinar. Então, veja, dentro de um relacionamento de um pessoal, de uma tentante que não está conseguindo engravidar, uma fração até pequena, 35% é só dela. Então, a gente tem que olhar um todo com esse paciente. É igual a responsabilidade dela, é igual a responsabilidade do homem. E a gente vê na prática que só a mulher investiga, entendeu? E só a mulher que tem que fazer a dieta, e só a mulher que tem que suplementar, e só a mulher que tem que mudar estilo de vida, entendeu? E é o casal. Então, hoje em dia, o estilo de vida do homem influencia muito na qualidade do espermatozoide, na espermatogênese, que é a produção do espermatozoide. Então, aquele homem, se ele está sedentário, se ele está obeso, se ele está inflamado, tá? Se ele tem privação de sono, se ele tem deficiências nutricionais, que a gente encontra isso hoje muito, aquilo ali interfere na produção hormonal dele, sabe, Dani? O que eu mais vejo hoje em dia é um homem jovem com a testosterona lá embaixo, tá? Cansado, se arrastando, e interfere na fertilidade masculina também, entendeu? Exato. Então, assim, urge a mudança de estilo de vida do casal infértil. Tem que mudar o estilo de vida dos dois, né? Tem que mudar o estilo de vida dos dois. Tá, mas Monique, agora diga. Não escutei. Não, eu ia falar. Fala, eu tô sem meu roteiro aqui, tá? Fala aí o que a gente tem que os tópicos que a gente tem que falar. Pois é, o que eu ia falar pra ti, né? Que é aquela coisa assim, a paciente chegou e falou assim: quero engravidar, vou parar em tomar anticoncepcional. E vou tomar o tal do ácido fólico, que me falaram que eu tenho que tomar só 3 meses, e aí acabou, não preciso tomar mais. É isso mesmo? Lógico que não. Não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre essa preparação. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente quer engravidar, vamos ir no ginecologista obstetra. Vamos no obstetra. Vamos fazer uma consulta com esse obstetra. Vamos avaliar o nosso estilo de vida, né? E a gente vai falar sobre o impacto do estilo de vida. A gente vai falar o básico, o feijão com arroz que todos eles fazem. Depois a gente vai falar o plus, que é o que a gente gostaria que todos fizessem, mas nem todos fazem, né? Então, o básico é, primeiro você vai no seu ginecologista, você vai fazer uma série de exames, sim, vamos ver como é que você tá, né? Vamos fazer exames de hormônios, vamos ver como é que tá a tireoide. Gente, tem tanta gente com problema de tireoide que nem tem ideia. Muito. Tireoide também causa de infertilidade. Um simples remedinho comprimido de hormônio todos os dias regula o teu corpo e vai regular ali a sua fertilidade também. Então, vamos fazer a questão hormonal, vamos ver como é que estão as DSTs. Gente, quanta gente eu vejo que nunca testou para DST e já teve mais parceiro, né? Enfim, e tem que testar para começar bem o jogo. Isso é tudo para começar o jogo. Então, vamos fazer exames laboratoriais, vamos ver se tem uma diabetes, porque tem muita mulher jovem hoje em dia que tem diabetes também, que tá ali. Às vezes tá naquele nível assim, tá com 105 de glicemia, tá um pré-diabetes, e aí vamos ver também como é que tá esse estilo de vida. Então, ou tá com resistência à insulina, né, Dani? Que eu falo tanto assim, a glicemia tá ótima, tá 80 de glicemia. Quando vai ver, a insulina tá 20. Eu falei, tá horrível. Tá péssimo. Mas isso aí é tema para outra live. Mas resistência à insulina, tem que ser tratada. E é uma das causas de infertilidade também. Exatamente, isso que eu falei. Uma das causas da infertilidade é a tal da resistência à insulina. Então, o básico, sim. E aí a gente vai para um pouquinho a mais que a gente pode pedir. Alguns outros exames que a gente pode pedir para essa paciente. A vitamina B12, nossa, o que tem paciente de vitamina B12, e eu me incluo nessa também, mas eu também tenho bariátrica, então daí já é um outro, aí você tem que ver até o paciente, né? Eu sou uma paciente que tenho bariátrica, e aí a minha vitamina B12 sempre tá baixa. Até domingo nós conversamos, repomos vitaminas, né, Maria? Porque a gente precisava deixar a vida em ordem, não é só no pré-estacional, depois também. A vitamina D é importantíssima ali para a produção, para evitar uma pré-eclâmpsia durante a gestação, para evitar um diabetes, para evitar aborto. A vitamina D é fantástica. E sabe o que eu escutei esses dias? Perguntaram para mim que eu tinha prescrito vitamina D para uma gestante, e a farmacêutica não queria dar vitamina D para ela, porque achava que não precisava da vitamina D na gestação. E eu falei, não, pelo amor de misericórdia, compre a vitamina D, que você precisa complementar a vitamina D.
E assim, só falando um pouquinho sobre vitamina D, que a gente já vai falando sobre os nutrientes, tá? O que a Dani falou, a vitamina D, ela não tá relacionada só à formação de ossos, tá? Do bebê, não. Nem pra gente ela tá relacionada só com formação de ossos. Quando a gente vê naquela faixa do laboratório, a vitamina D no mínimo 30, tipo assim, acima de 30 é que tá boa, aquele nível estudado foi para o seu osso não quebrar. Tá? Aquele nível da faixa de laboratório é para o osso não quebrar, para não ter osteoporose. Agora, para você ter saúde, é outros 500, tá? Para você. Aí, vamos lá. O que que a vitamina D interfere? A vitamina D, a deficiência de vitamina D aumenta a taxa de abortamento, aumenta a taxa de infertilidade, certo? Piora a função ovariana, tá? Aumenta a resistência insulínica. Então, para você tratar diabetes, você precisa ter uma boa vitamina D. Aumenta o risco de pré-eclâmpsia, tá? Então, não é só função óssea, e muito menos uma vitamina D de 30, ela tá boa para uma tentante, certo? Então, por isso que a gente precisa, pelo menos no mínimo, eu falo, uma vitamina D acima de 45, entre 45 e 60, tá? Então, já falei aí da vitamina D, que é para não ter polêmica. Na faixa de laboratório. Esquece faixa de laboratório. Vamos pensar em faixa de saúde, tá? Qual E o próximo ferro? nutriente? Ah, o E o ferro ferro? o ferro é outro, né? O ferro, Vamos falar do ferro, porque tem gente que não pede ferro, tem gente que não solicita ferro no pré-natal, não suplementa ferro, e a gente sabe que o ferro, nossa, gente, ele é importantíssimo para a produção de hemácias, para evitar anemia, para o feto, para a mãe, para o todo. Mas fala um pouquinho do ferro para nós, então. o ferro, a gente tem que analisar a ferritina, estoque de ferro. O que que eu explico para as pacientes? Olha, a sua hemoglobina tá 12, ok, mas a sua ferritina tá 10. É como se você tivesse uma despensa vazia e você não deixa a sua despensa vazia. A gente precisa abastecer a despensa para você não entrar na anemia, tá? É, desculpa a expressão, mas assim, é como se fosse um crime deixar uma gestante entrar na anemia. Porque você precisa atuar antes dela entrar na anemia. Entendeu? Então, assim, pode acompanhar os exames da gestante a cada trimestre. Ela entra com a hemoglobina de 13, daqui a pouco a hemoglobina dela tá 12, daqui a 12. pouco tá 11, daqui a pouco tá 10, 9. Agora vamos tratar a anemia. Tá, vamos tratar como? Com 3 sulfato ferroso por dia. Pelo amor de Deus, né? O sulfato Não. ferroso é um ferro que tem uma absorção ruim, tá? E você Lembra? pode tomar 2, 3, 4, 5 sulfato ferroso por dia que você não trata uma anemia. Chegou na anemia, você chegou na ponta do iceberg que não deveria chegar. Você chegou na ponta do precipício, tá? Você só Eu tá indo lá abaixo. Então, assim, anemia não tem nem o que se pensar. É ferro venoso. Não tem nem o que se pensar. eu E outra coisa, deficiência de ferro é para ser tratada, que é aí que eu ia chegar. Então, se você tem uma hemoglobina de 12, uma ferritina de 10, uma ferritina de 15, uma ferritina de 20, tá com a tua dispensa vazia. Então, vamos encher essa dispensa com ferro. Qual ferro, doutora? Venoso. Porque o ferro oral tem pouca absorção. E na gravidez, nós não temos tempo a perder. Porque 4 semanas numa gravidez é muito tempo, entendeu? Então, eu não tenho, tipo assim, 6 meses para esperar esse ferro subir. Não, porque, por exemplo, se eu tiver uma restrição de crescimento, o feto está com 30 semanas, com 34 semanas eu preciso que esse feto se recupere, para ele não entrar em sofrimento. Entendeu? Para essa mulher não ter que ter um parto prematuro, para esse bebê não ir para UTI. Como é que eu faço para esse fetinho se recuperar? Ferro na veia, B12 no bumbum, altas doses de vitamina D. Existem dois fatores aí que você falou. Um deles é o tempo. É o tempo. A gente não tem tempo. Não tem. É que nem quando eu faço o controle da diabetes para paciente. Eu explico um monte do diabetes, eu mando o controle glicêmico, eu já mando com diário alimentar para o nutricionista, porque eu falo, a gente não tem tempo, você tem que chegar lá o mais rápido possível para ter a melhor intervenção. E a gestante tem um outro fator, ela vai perder sangue. Ou seja, no parto vaginal ou no parto cesariana, seja parto vaginal no mínimo aí 500 ml de sangue ou parto cesariana como mínimo aí 1 litro de sangue ela vai perder. Então ela já tem uma reposição, ela já tem pouco sangue, pouco ferro, pode gerar uma anemia nessa paciente e a gente sabe que dali 9 meses ela vai perder sangue. Então a gente tem que dar esse ferro para ela ter no estoque,
para fazer um bom neném e para ela poder complementar e fazer mais sangue para ela quando o bebê nascer. Porque Sim, quando o bebê nascer, ela já vai entrar numa anemia, uma anemia, né, entre aspas, que a gente provoca por causa do parto, e ela vai ter que se repor, ela vai ter que produzir células de sangue para ela e ainda vai ter que alimentar uma criança, né? exatamente. Então, então são dois fatores. Um, porque ela precisa produzir um ser humaninho saudável, mas ela vai perder lá na frente. Então a gente tem que pensar. O que eu falo muito da obstetrícia e do pré-natal, a gente sempre tem que pensar na frente. O obstetra, ele sempre tem que pensar no que vai dar ruim. Ah, isso aqui pode dar ruim, então eu já vou evitar. Aquilo ali pode dar ruim, então eu já vou evitar. Então, tudo o obstetra sempre tem que estar um passo à frente. Por isso que a gente pede 500 exames, a gente pede ali são 3 rotinas de exames, né? Às vezes mais, quando precisa, ecografia, quando precisa. Tudo a gente quer se prevenir para que lá na frente a gente tenha um evento feliz, um bebê saudável, né? Que tudo Sim. aconteça da melhor forma para evitar um desfecho É. ruim nessa Gente, gestação. só assim para completar o raciocínio, que a gente está falando pré-gestacional, certo? Então, antes da gestação, quando você vai numa consulta mais tradicional, que a Dani falou, pode ser que o seu médico só tenha pedido sorologias, que é exames de DST, exames de infecções, né? E disse que estava tudo normal e que tomasse um ácido fólico por 3 meses. Tá? Mas não é assim, a gente está falando aqui de cada nutriente, a gente está falando da importância de cada nutriente. Então, para você engravidar, digamos que para você engravidar, você está com a ferritina de 10, repõe esse ferro antes de engravidar. E ao longo da gestação, a gente também vai pedindo dosagens de ferritina, porque esse ferro vai cair, porque tem um bebê dentro de você crescendo e tem células desse bebê se multiplicando a todo vapor, que precisa de nutrientes, tá? Antes de engravidar, verificar a vitamina D, porque melhora a fertilidade, diminui taxa de abortamento e manter essa vitamina D alta na gravidez toda. Tudo que a gente está falando aqui antes também serve para gestação. Então tem que botar no nível ótimo antes de engravidar e manter no nível ótimo na gestação. E quando a gente começa a solicitar esses exames, né, Dani, a gente vê como que é consumido muito rápido. Tem gestante que a gente repõe a B12 no primeiro trimestre, aí no segundo trimestre ela tá ok, no terceiro ela despenca de novo, porque o feto vai crescendo muito rápido e vai consumindo, consumindo, consumindo. O que eu gosto de, Outra coisa, o que eu gosto de só usar para exemplo. terminar, Não estou ouvindo. não, só para terminar o terceiro nutriente aqui antes de engravidar, porque um era ferro, o outro era vitamina D, e o outro é o ácido fólico, que eu não vou mais falar ácido fólico nessa live, que é metilfolato, tá, gente? Então, assim, é, o que é preconizado, infelizmente, ainda, tá? Que eu não sei por quê. A Dani não sabe por quê, a Bruna Pitaluga não sabe por quê, mas o que é preconizado ainda, infelizmente, no SUS é o ácido fólico de 5 miligramas. Mas a gente sabe que essa dosagem não é mais usada, tá? A dosagem usada é o ácido fólico de 400 microgramas. É como se fosse 0,4. Então, de uma dosagem de 5 que você está tomando, era para você estar tomando 0,4. Então, você está tomando uma dosagem infinitamente maior. E, doutora, tem problema? Tem problema, tá? Tem consequências do ácido fólico não metabolizado, mas que isso aí é uma coisa mais específica, mas assim, não é para tomar. É para tomar 0,4, tá? Além disso, até metade das mulheres podem ter deficiência de transformar ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa. O seu corpo não vai usar ácido fólico. O seu corpo ele vai usar metilfolato, tá? E para isso existe uma reação transformando ácido fólico em metilfolato. Mas e se você for uma mulher que não consegue fazer essa reação? Você vai estar tomando uma coisa que não vai estar servindo para nada, porque você não consegue metabolizar para metilfolato. Então, não seria muito mais fácil eu dar o metilfolato para você? Entendeu? A gente não sabe quais são as pacientes que têm deficiência de transformar ácido fólico em metilfolato. Então, qual é o padrão ouro hoje em dia? Você não quer dar o melhor para o seu filho? Quando seu filho nasce, você não quer dar o melhor para ele? Por que você não vai dar o melhor para o seu filho antes dele nascer? Então, o ideal é 400 microgramas, que é 0,4, que eu já expliquei para você, mas de metilfolato, a forma ativa. Então, se você é tentante, se você conhece alguma tentante que está tomando ácido fólico, manda ela jogar essa caixa fora e trocar pelo metilfolato. Pronto, pronto. Agora já falei. Tá, então isso tudo. Não, então, resumindo, é ferro, B12 e metilfolato, tá? Isso tudo pra gente
deixar a casa ajeitadinha. Mas eu te pergunto, e dá para beber? Quem tá tentando, dá para beber? Assim, vida louca, sair, beber todo fim de semana, beber todas? Não, não, não. Beber, né? Não, estilo de vida, né? É, estilo de vida saudável. Então você tem que começar a comer comida de verdade, né? Comida de verdade é o quê? Frutas, verduras, legumes, né? Não é biscoito, bolacha, X, pizza toda hora, açúcar, fast food, refrigerante, aí não dá. Vai ficar com a insulina lá em cima, vai ficar com o risco de ter diabetes gestacional, vai estar com sobrepeso. Outra coisa, atividade física. Atividade física interfere na fertilidade. Então, assim, tem gestante, tem mulheres assim, engravidei, e agora eu vou me matricular na academia. Depois que engravidou, né? Ela devia estar antes. Porque, gente, se você faz atividade física antes da gestação, você vai estar com o corpo condicionado. Então, você vai engravidar e você vai manter aquela atividade física, certo? Não tem mais recomendação de paciente fazer repouso nas 12 primeiras semanas. De Isso jeito. não existe, porque já está comprovado que a mulher ser ativa é saudável. Dani, eu já tive paciente que continuou na gestação fazendo crossfit e surfando, porque ela fazia antes. Ela Mas fazia é o que eu falo para os pacientes. Eu falo assim para elas chegam só, eu posso fazer atividade física? Eu primeiro pergunto, o que você fazia antes? Eu ia para academia. Continua na academia, só não vai. Eu sempre falo isso, não vai virar crossfiteira, não vai ficar levantando pneu na academia, né? Ficar pulando em caixa, essas coisas. Tá, isso dá uma segurada. Mas pode continuar fazendo a sua academia, a sua musculação, o seu pezinho, a sua parte aeróbica. O exemplo também, ó, jogadora de vôlei, jogadora de futebol, esportista que engravida, a gente de repente descobre, e elas já são outro público à parte, porque elas acabam descobrindo com 5, 6 meses que estão gestantes. E estão lá fazendo a vida, fazendo esporte de impacto, jogando e pulando, e tá tudo bem. O nosso corpo, ele está acostumado, né? Às vezes, paciente que trabalha muito e fala, eu posso continuar trabalhando? Sim, como que é o teu ritmo antes? Você pode continuar no seu ritmo de trabalho. É lógico que vai, à medida que a gestação vai aumentando, a sua canseira vai aumentando, a sua capacidade pulmonar diminui, você fica um pouquinho mais cansado. Talvez você não consiga ter o mesmo desempenho que você tinha antes. Mas você pode sim, você deve continuar para que você tenha uma boa circulação, para que você tenha um bom desenvolvimento placentário. A placenta, gente, ela precisa desenvolver. A placenta é um órgão que nós criamos para poder nutrir esse bebê. Então, ela precisa de vários fatores ali para fazer uma placenta adequada, para ter uma boa perfusão entre mãe e neném. E isso tudo a atividade física vai ajudar. Para as que estão tentando, quando você abaixa 10% do teu, né, do teu percentil de corporal, do seu peso corporal, aumenta a sua fertilidade. Então, né, a Maria Bonita fala muito da SOP. Esse é um dos tratamentos da SOP que mais funcionam, que é o perder peso, né? Exatamente. Que é o perder peso. E a alimentação, você tocou a questão da alimentação. A alimentação, gente, é complicado, sabe? É complicado porque hoje em dia você tem aquele celular, você tem o iFood, né? Ou outro de sua preferência, e aí você escolhe a comidinha que te dá mais prazer na tua mente naquele momento, e você acaba não escolhendo de forma a pensar no seu futuro, né? E aí eu conto para vocês, assim, que eu era minha segunda gestação agora, quando eu pensei em engravidar, eu estava com 130 quilos. Uhum. Isso foi em junho de 2020. Isso, junho de 2020 eu estava com 130 quilos. E aí eu pensei, precisava engravidar. E eu já era obstetra, eu já sabia todos os problemas da minha gravidez, né, de uma gravidez na obesidade. E eu namorava a ideia da cirurgia bariátrica há muito tempo. Namorei muitos anos a ideia. Tanto que o meu TCC da universidade foi sobre transtornos alimentares pós-cirurgia bariátrica. Então foi um namoro muito longo, assim, de muitos anos. E aí, quando chegou aquele momento que eu queria engravidar por causa da idade da minha primeira filha, para o segundo bebê, e a idade que eu estava também, lembrando que mulheres que são tentantes acima de 35 anos, vocês já são consideradas gestantes idosas. Então, sim, vamos se programar para engravidar um pouquinho mais cedo. Mas a minha vida estava... Eu engravidei a primeira vez com 32, eu já estava com 35, eu queria engravidar.
E aí eu optei pela cirurgia bariátrica. Só que a bariátrica não é, de longe, o método mais fácil para emagrecer. Não é, gente. Engana-se. Ele é mais rápido, mas não é o mais fácil. Só um minuto. A gente acabei fazendo a bariátrica, emagreci 30 e tantos quilos e aí depois eu engravidei. Mas nesse processo tive que fazer mudança de estilo de vida, eu tive que fazer mudança questão de hábitos, academia, foi uma coisa muito importante, né? Tanto que quando eu tentei engravidar, eu falei assim, não, agora eu vou engravidar. Em janeiro eu decidi engravidar, em fevereiro eu engravidei, né? Ô, Kowalski, você tá muito folgado aqui. Em fevereiro eu engravidei, né? Então, assim, a mudança, ela tem que acontecer. A gente tem que se preparar. E graças a Deus eu tive uma gestação saudável, eu tive um bebê saudável. Tudo aconteceu da melhor forma possível. A minha mãe entrou. Oi, mãe, olha que a minha mãe entrou, olha que chique. Então, assim, eu conto para vocês que quando a gente precisa fazer toda uma preparação, a gente precisa mudar o nosso corpo, a gente precisa mudar a nossa casa para poder receber essa criança da melhor forma. Porque você pode até engravidar se você não está na sua melhor forma, mas que ser humaninho que você vai devolver para o mundo? Que vai sair de ti, né? Aí crianças com problemas respiratórios, problemas de alergia, um monte de coisa que você podia evitar se você tivesse um hábito mais saudável antes, no pré-gestacional, né? Isso aí é muito importante, que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, as mudanças, a gente tem que parar e pensar nas mudanças que a gente vai fazer. E hoje eu posso contar para vocês, assim, eu já emagreci, durante a gestação eu emagreci e já emagreci depois, graças a Deus, já foram 45 quilos. E eu sou outra pessoa, tenho outra vida. A Bia entrou, nossa enfermeira. Olha aí. Beijo, querida, linda, maravilhosa. Então, assim, eu vejo que a minha gestação foi outra. A forma como eu estou com os meus filhos é outra. Gente, eu tenho disposição para pegar meus filhos, sair correndo com uma, pegar a outra no colo. E isso tudo faz muita diferença. Então, o que a gente está falando, ele serve para tudo. Não só para uma gestação saudável, mas para o teu relacionamento com os teus filhos depois. Porque, gente, uma mãe obesa não dá conta de carregar os filhos. E eu falo isso pro meu marido hoje. Que o Benjamin agora, meu bebê, ele deve estar pesando uns 10 quilos, mais ou menos. Ou 11, por aí. E eu falo pro meu marido, eu falo assim, nessa época da Bia, eu já tinha dificuldade de carregar ela. Eu lembro que eu ia no shopping, eu botava ela no carrinho, porque eu não aguentava carregar no colo. Muito tempo. Entendi. Porque eu cansava, né? Então, assim, que mãe que não quer dar o máximo pro filho, aproveitar o máximo desse filho? Então, você estando bem, a mãe estando bem, nossa, a gestação é boa e depois da gestação também, porque aí a parte boa vem, você tá com o teu bebezinho no colo, né? Você tá saudável. E é uma programação, uma boa programação vai ter uma gestação saudável, e uma gestação saudável você vai ter um pós-parto, um puerpério mais saudável. Né? Porque várias coisas que a gente fala aqui também interferem no pós-parto. Por exemplo, uma paciente com deficiência de ferro, ela tem mais chance de ter hemorragia pós-parto, né, Dani? A paciente com mais deficiências nutricionais, a paciente que está mais obesa, a paciente que tem mais chance de ter o quê? Uma pré-eclâmpsia. Tá? Quando eu falei, uma coisa bem interessante que eu falei nos stories, e aí a paciente me perguntou assim, mas como que uma programação pré-gestacional interfere na taxa de cesárea? Lógico que interfere, gente. Vou falar por quê. Porque, por exemplo, se você não se programa para engravidar, aí você desenvolve doenças na gravidez, tipo hipotireoidismo, tá? Diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, anemia. Tudo isso está relacionado o quê? Com parto prematuro. Então, se você está lá com uma pré-eclâmpsia grave, a gente não vai conseguir esperar você entrar em trabalho de parto espontâneo com 40 semanas, entendeu? Então, você não vai entrar em trabalho de parto espontâneo. A gente vai ter que indicar uma interrupção da gestação por motivo materno. E aí, o quê? Aumenta a taxa de cesárea, porque vai precisar interromper aquela gravidez. Se você tem uma diabetes descompensada, porque você já entrou na gravidez com resistência insulínica, com maus hábitos, porque se você tem muito maus hábitos alimentares, como é que você vai melhorar da noite para o dia na gravidez? Da noite para o dia você vai começar a comer frutas, legumes, deixar de tomar refrigerante.
É difícil, gente. Você tem que se programar antes para isso. Então, uma diabetes descompensada, você vai ter um bebê macrossômico, um bebê de 4,5 kg, de 5 quilos. Como é que você vai esperar o parto normal? Aumenta a taxa de cesárea, entendeu? Então, assim, tudo está relacionado. A gente só consegue esperar tranquilamente uma paciente entrar em trabalho de parto quando está tudo certinho, quando está tudo redondo. Mãe saudável e bebê saudável. Na obstetrícia, falando de novo, nós temos dois pacientes. A gente tem que sempre pensar: a mãe está bem? Tá. O bebê está bem? Tá. Então, essa gestação pode ir para frente. A gente pode esperar o parto. Não é assim, Dani? Se não, se tem um dos dois que não estão bem, então a mãe não está bem, está descompensada por alguma doença, ou o feto está entrando em sofrimento, vai ter que interromper aquela gestação. Então, aumenta sim uma programação. Quem não faz programação gestacional, né? Quem já entra na gravidez toda descompensada, ou quem tem um pré-natal ruim também, aumenta a taxa de cesárea, certo? Aumenta a taxa de complicações, aumenta a taxa de prematuridade, certo? Então, assim, uma coisa simples, é muito mais simples, muito mais barato você investir na prevenção do que você remediar. Ah, preciso de uma hora para outra de uma UTI neonatal top, não sei o que isso aqui. Ah, mas por que esse bebê está nascendo prematuro? Já parou para pensar por que ele está nascendo prematuro? Por que essa mãe rompeu bolsa com 28 semanas? Né? Será que foi uma infecção que não foi tratada? Entendeu? Por que ela tá com uma pré-eclâmpsia? Por que ela tá lá com essa alteração de pressão? Esse bebê restrito, esse bebê que não desenvolve, que não cresce. E é isso aí que ela não tem um pré-natal. O pré-natal adequado é ouro. Sim, com certeza, o pré-natal adequado é ouro. A preparação, mas assim, eu acho que nós temos que dividir responsabilidades também, sabe? Um pouco é responsabilidade do pré-natal, sabe? Um pouco somos nós, os obstetras, que temos a nossa responsabilidade de orientar, de conversar, mas um pouco a responsabilidade também da população, das mães, das tentantes, sabe? E das famílias também. Porque, olha, eu vou falar para vocês que mudança de estilo de vida tem que ser um negócio familiar. Não adianta um querer tentar. É que nem parar de fumar, assim. Um casal que quer parar de fumar. Um para e o outro continua fumando na cama. Como é que vai conseguir? Não vai. Quer mudar de estilo de vida. Um quer comer saudável, outro quer comer fast food todo dia. Não vai. Tem que entrar em acordo, tem que entrar em harmonia. Então, para a gente ter um bom desfecho, que a gente fala, né, que é um bom parto, ele tem que começar antes, durante e depois. Acho que é um contínuo. E aí, nesse antes, vem o obstetra e vem a paciente. Que ela tem que ajudar a gente também, porque é que nem você dá muitas medicações para a paciente e querer que ela resolva a vida dela de uma vez só. As medicações são boas, mas também não fazem milagre. Né? Eu acho que é esse conjunto, é dividir responsabilidade. Você quer um bebê saudável, eu também quero te dar um bebê saudável. Então vamos trabalhar junto, vamos unir força, vamos trabalhar em equipe, né? Junto com o médico. E às vezes eu vejo que não, sabe, essa diferença, assim. Eu acho que nós temos que trabalhar em equipe. E é isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhar, mostrar para vocês o que é melhor, para que a gente possa trabalhar bem, para que a gente possa ter um bebê saudável no futuro. Mostrar a importância da alimentação. Exatamente. Os pediatras agradecem, né? Entrou até agora um colega pediatra e os pediatras agradecem. Então, gente, continuando aqui o nosso raciocínio de programação para parto, a gente já falou aqui a alimentação, atividade física, né? Estilo de vida, a gente já falou que é metilfolato. Vou nem falar mais aquele nome, é metilfolato. A gente já falou vitamina D, a gente já falou ferro, que é medido pela ferritina, tá? Agora eu vou falar um parâmetro muito importante. O sono também, mas eu vou falar um parâmetro muito importante. Avaliar a tireoide, Dani, tá? Então, muitas pacientes têm hipotiroidismo subclínico, tá? E o hipotiroidismo, ele aumenta a taxa de abortamento. Ele aumenta a infertilidade. Então, às vezes, a paciente não está conseguindo engravidar ou engravidou e teve abortamento porque ela tem um hipotiroidismo que nunca foi tratado. Só que está dentro da faixa de laboratório. Então, assim, se você tem um TSH de 4, 4,5, está dentro da faixa de laboratório. Porém, se você quer engravidar, esse teu TSH tem que ser abaixo de 2,5. Então, você tem que começar a reposição do hormônio tireoidiano, a levotiroxina, tá? Assim, lógico que existem outras causas de infertilidade, mas o que a gente vê na prática são coisas que
A gente vê muito isso na prática, né? A paciente está com resistência à insulina, ela está com TSH alto, ela está com a vitamina D lá embaixo, ela não está dormindo, que eu vou falar do sono também. Então, quando a gente começa a ajustar essas coisas, o que acontece? Pum, engravida. Tá? Do nada, assim, engravidou, né? E aí o sono, vocês não dão importância ao sono, gente, mas se vocês soubessem, vocês davam mais importância ao sono. A Deixa eu falar um privação do sono. Pode falar. Fala. Não, que eu ia falar assim, a privação do sono, antes de falar um pouquinho da privação do sono, também ela é ruim, mas o benefício do sono, sabe? Bom, enfim, tá tudo bem. Você fazer uma higiene do sono adequada, e foi uma coisa assim, que eu descobri faz pouco tempo, tá? Isso assim, faz uns... Quando o Benjamin nasceu, depois, em janeiro, meu bebê nasceu em novembro, em janeiro, aqui em casa, nós decidimos em família que nós íamos fazer higiene do sono, tá? Então, o que seria a higiene do sono? A gente dormir cedo, lógico, né? Na medida possível com o bebê recém-nascido. Desligar a luz. Botar as luzes amarelas em casa. Agora a gente trocou todas as lâmpadas, eram luz branca, agora luz amarela. De noite, deixar a coisinha menos exposição à tela, menos exposição à luz. Que mais? Você diminuir a questão de barulho. Isso tudo. Dormir horas, gente. No mínimo 7 horas por noite. 6, 7 horas. Isso vai fazer uma diferença na tua vida. Porque tu vai produzir um hormônio chamado melatonina. E a melatonina, ela vai ajudar na produção de estrogênio e progesterona, que são os hormônios que ajudam na fertilidade. Né? Que ajudam você a ter a produção ali do seu óvulo, a ter a produção a tua fertilidade, ajuda na fecundidade também. Então, olha que são pequenas coisas que a gente pode fazer, né? E aí, agora fala a privação, quando você fica sem dormir, eu te falei o benefício de dormir. Agora, quando tu fica sem dormir, o que vai acontecer? Quando você fica sem dormir, você não produz hormônio. Você não produz hormônio. O sono é fundamental para a produção hormonal. Entendeu? Então, às vezes a paciente, Dani, ela quer a solução mais fácil. Ela quer uma pílula, um comprimido que resolva todos os problemas dela e que faça ela engravidar. Aí, quando ela chega e a gente dá a real, né? Dá a real, olha, tem que ter comida de verdade, tem que fazer exercício físico, tem que tomar as vitaminas e tem que dormir. Ah, doutora, tá difícil isso, né? Então, assim, é a tal da responsabilidade. Então, eu falo às vezes para as minhas pacientes de SOP, mas minhas pacientes de endometriose. Eu falo bem assim, eu tenho duas notícias para vocês. Uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que eu posso te ajudar em todos os sintomas, tá? E a notícia ruim é que 80% depende de você. Entendeu? 80%. Então, quando a gente está dormindo, e outra coisa que eu vou falar, um detalhe aqui para vocês, tá? Não adianta assim, doutora, eu vou dormir de 1 hora da manhã, acordo 8 horas da noite. Dá certo? Não. Infelizmente não, tá? Então, inversão de ciclo circadiano interfere na fertilidade. Por quê? Porque você vai fazer o pico da melatonina entre 1 e 4 da manhã. Então, o ideal é que você durma entre 10 e 11 horas. No máximo 11 horas, tá? Para você fazer esse pico da melatonina entre 1 e 4 da manhã. As nossas mães, nossas avós já diziam antigamente assim: deixa a criança dormir, porque criança dormindo ela cresce, né? Por quê? Porque durante o sono a gente produz vários hormônios. Tá? Então, durante o sono, a gente tem produção hormonal. Sem sono, não tem produção hormonal. Pronto, acabou, tem que dormir. Tem que dormir. Faz parte do tratamento da tentante. Quando você está na privação de sono, e isso aí a gente sabe que trabalhadoras noturnas, médicas, técnicas de enfermagem, pessoal que trabalha em hospital, ele tem muito mais chance de ter aborto. Ele tem uma privação de sono, você aumenta a corticoide, você aumenta o hormônio do estresse. Cortisol, Isso. perdão. Você aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. E isso aí tudo também vai diminuir a fertilidade. Daí vai piorar o teu SOP. Aquele SOP que você tinha, já tinha dificuldade, a sua gestação, já tinha dificuldade, vai piorar também, vai te engordar, porque o estresse ele engorda. Você dormindo pouco de noite, você vai ter mais fome, porque você vai ter que deixar o teu corpo alerta, então você vai ter que acordar. E aí o teu corpo vai precisar de comida. Ele vai achar que ele precisa de comida, de glicose, o teu cérebro precisa de glicose para ficar alerta. Então você vai ter mais vontade de comer. E você vai querer comer uma fruta 11 horas da noite, ou você vai querer comer um negócio que você acha que seja mais gorduroso, que te dê mais energia, entre aspas. O teu corpo vai querer uma coisa que seja mais gordurosa.
É Então você vai complicado. engordar mais. Então você entra num ciclo. Aí você não faz atividade física, não dorme direito, não come direito e você quer engravidar. Aí como é que nós vamos te ajudar? Vai ser mais difícil. Vai ser mais E também existem vários estudos mostrando o impacto da cronodisrupção, que é isso aí que a gente falou, que é privação de sono, inversão de ciclo circadiano, tá? Do impacto da cronodisrupção na fertilidade feminina. E geralmente esses trabalhos são feitos com mulheres que trabalham no turno da noite. Então, mulheres que são da área de saúde, médicas, enfermeiras, aeromoças, tá? E mostra o impacto na fertilidade e o impacto também nos desfechos obstétricos. Então, às vezes, ela consegue engravidar, mas se ela continua naquele ritmo, ela vai desenvolver uma pré-eclâmpsia ou uma bolsa rota, que é quando a bolsa rompe antes do tempo, ou um trabalho de parto prematuro. E outra coisa, sabe uma coisa assim que é bem básica e que as pacientes às vezes elas pecam também? As pacientes que querem engravidar, elas fazem menos sexo. Elas não estão fazendo tanto sexo quanto elas faziam antigamente. As nossas avós faziam muito mais sexo que nós. Você sabia? Isso aí é um estudo comprovado cientificamente que os nossos antepassados faziam mais sexo que nós. Não tinha televisão, né? Não tinha celular. E outra coisa que eu vou dizer, tá? Os homens tinham mais hormônios, porque os homens hoje em dia estão com a testosterona lá embaixo. Outra coisa, aquela as mulheres tinham mais hormônios porque as mulheres não usavam anticoncepcional, que deixa a libido lá embaixo, tá? As pessoas tinham menos depressão, porque as pessoas tinham outro estilo de vida. Olha aí tantos fatores que eu falei que interferem na libido e que interferem na atividade sexual do casal. Não é verdade? Então, ó, quer tentar, tem que fazer mais sexo, gente. Porque você fica no celular, você vai dormir, em vez do casal conversar, em vez do casal fazer sexo, ele tá lá no celular, ela tá no celular, cada um num canto na cama, né? Ou então estão assistindo muita televisão, assistindo um filme, um Netflix, um sei lá o quê, e você acaba dormindo e ali o casal não interage, né? E aí a gente volta todo aquele ciclo. Então, olha quantas coisas que a gente falou hoje, do óbvio, né? Que é fazer sexo, até a mudança total do estilo de vida. E eu acho que a gente poderia. Você falou que teve uma pergunta na caixinha que é bem assim, doutora, é possível ovular no 10º dia do ciclo? Sim, é possível. Então, assim, se a paciente tem um ciclo curto, pode ser que ela esteja ovulando logo após a menstruação. E aí não sabe. E aí ela botou na cabeça dela que ela só vai ovular no 14º dia do ciclo. E aí ela só tem relação no 14º, no 16º, 18º, acabou, deixa pra lá. Então, se o ciclo dela é curto, ela pode estar ovulando bem antes. E se o ciclo dela é longo, ela pode estar ovulando bem depois, tá? Então, assim, o que que eu falo para as minhas pacientes? Parou a menstruação, já pode ter relação, entendeu? Aí você tem relação um dia sim, um dia não, a cada 2 dias, né? Tem que tentar, né, gente? Vocês estão tentando, tem que praticar, o esporte é bom, tem que fazer, né? Tem que tentar. Tem que fazer, vai. Assim, ó, se não engravida, pelo menos fica boa na atividade, né? A prática leva à perfeição, não é isso? Mas outra coisa, E deixa de ficar vendo celular, que atrapalha o sono. não, gente, olha, fazer atividade física, trazer sexo vai ajudar no humor, vai ajudar no sono, vai ajudar na pele, vai ajudar na atividade física, né, gente? Vai ajudar, tudo vai ajudar no casal, no comprometimento, tá ótimo, tem que fazer mesmo. Mas para se querem tentar também essa questão do ciclo, e aí vem a pergunta da tabelinha, né? E às vezes me perguntam se tabelinha anticoncepcional. Eu falo que a tabelinha ajuda mais para engravidar, né? Para as que querem engravidar do que as que querem evitar a gestação. Porque as que querem engravidar, elas ficam muito mais ligadas. Eu sempre oriento as pacientes a ter um aplicativo no celular para colocar o dia que menstruou, né? E aí ficar bem certinho, porque os aplicativos, eu gosto de um chamado Flo, Flo, Flo. Ele é bem legal. Você coloca, gente, não ganho nada por isso, tá? A gente coloca lá o dia que menstruou e aí dá para colocar mudança de humor, você consegue se entender. Porque outra coisa que a paciente hoje em dia, ela não tem tempo de olhar para si. Eu tinha uma amiga, aliás, eu tenho uma amiga, que ela falava assim para mim, eu estou ovulando hoje e é do lado direito. Eu falava, gente, que fantástico, porque ela tinha uma percepção dela, uma percepção fantástica. Ela sabia, porque a gente tem uma certa dor, desconforto, algumas mulheres sentem quando estão ovulando, e ela sabia exatamente o lado que ela ovulava.
sabe? Eu falei assim, olha, eu estou ovulando. E ela, tipo, e era sério isso, sabe? Eu achava o máximo isso, porque eu não tinha isso, eu não tenho, na verdade, isso. Mas o aplicativo ele vai te ajudar. Quando você começa a se conhecer também, você quer tentar engravidar, você vai começar a conhecer o seu corpo. Nossa, tá começando a mudar meu humor. Nossa, tô começando com vontade de comer isso, vontade de comer aquilo, tô ficando mais deprimida, tô ficando mais animada. Então você vai conseguir entender como você funciona. E aí você tendo isso bem documentado, seja um aplicativo, no caderninho, alguma coisa, Exatamente. você vai conseguir entender. Ah, hoje, bem provavelmente, meu ciclo é mais curto, eu vou estar ovulando, né? E aí eu acho engraçado Exatamente. porque o povo fala assim para você: grandes probabilidades de engravidar hoje. É muito engraçado É. isso. E você começa a notar tanto a alteração do humor, você começa a notar aumento da temperatura corporal, porque tem um aumento da temperatura corporal quando a mulher está perto da ovulação. A vagina ela fica mais úmida e vem aquele corrimento em clara de ovo bem característico. Então, assim, você começa a se observar mais e a entender a sua fertilidade, tá? Então, às vezes, a paciente é anovulatória, ou seja, ela não ovula, ela tem uma SOP, por exemplo. E aí ela começa a tratar, e aí do nada ela vê aquele corrimento em clara de ovo. Ela fala, ah, tô ovulando, né? Agora eu tô ovulando, entendeu? Então, é isso, gente. Assim, dominem a sua fertilidade. Tem até vários cursos na internet para vocês dominarem a fertilidade. A gente tem que voltar a se conhecer melhor. Dani, do nosso roteiro aí, o que está faltando a gente falar aí? Falamos sobre as vitaminas, estilo de vida, alimentação, tireoide, falamos sobre a importância da fertilidade masculina, tá? A gente falou de todos os impactos aqui que a gente falou antes de engravidar, a gente falou do impacto na gestação, na taxa de cesariana, taxa de parto prematuro, vê aí que mais. Acho que o único ponto que a gente não tocou foi na questão dos 1000 dias. Acho que Os 1.000 dias, exatamente, os 1.000 dias. Conta aí, foi você os 1000 dias. que gosta de ser fã dos 1.000 dias, conta aí, Bruno. Ah, eu gosto dos 1000 dias, porque eu descobri os 1000 dias e fiquei fantástico, eu achei fantástico isso, né? Que é o efeito que a gente faz no neném, desde quando ele tá no embriãozinho se desenvolvendo dentro de você até os seus 2 anos, né? E como isso vai impactar o futuro dessa criança. Então, assim, é importante você estar bem antes da gestação, né? Mas é importante também você, durante a gestação, dar nutrientes adequados para esse neném, que é o que nós já conversamos durante toda a nossa fala. Mas depois que essa criança sai da sua barriga, ela tem mais um período enorme de tempo aí, 1 ano e 2 anos, dá 1 ano e pouquinho, né? Que seriam os primeiros 1000 dias Os primeiros 1.000 dias, né? dessa criança depois que ela sai da sua barriga. E aí também tem a ver, porque daí já começa a mudança de estilo de vida antes. Porque, olha, gente, começar na marra, às vezes você não começa. Eu tive uma paciente que falou para mim que estava. Não foi a paciente, não, desculpa. Me contaram que no hospital que uma paciente chegou na emergência com um bebê que ela tinha dado um Danone pro bebê de 2 meses. Danone. Iogurte pro bebê de 2 meses. Ele passou mal, teve diarreia e foi pro hospital. Enfim, sabe? São coisas assim que você fala, meu Deus do céu. Mas as pessoas, elas têm que cuidar, elas têm que ter orientação, elas têm que procurar. E tem muita informação na internet hoje. Os primeiros 1000 dias, eles vai desenvolver se essa criança vai ser nota 10, se ela vai ter um bom desenvolvimento intelectual, se ela vai se dar bem laboralmente lá no futuro, se ela vai ter um desenvolvimento cognitivo, se ela vai ter um bom desenvolvimento social com as outras crianças, né? E aí o trabalho ele não termina. Se você quer ter um filho, parabéns, você quer ter um filho, mas você vai ter um trabalho para uma vida, né? E aí, então, assim, você começa se cuidando antes, você começa mudando o estilo de vida, para que os primeiros 1000 dias que são tão importantes do seu neném, uma coisa muito simples, é não dar açúcar para criança até os 2 anos. Isso. Porque é tão difícil com as vós hoje em dia. Gente, olha, as vós adoram dar um docinho para as crianças. Ah, mas judiação, tá com vontade. A gente não tá com vontade, ela nunca comeu, ela não sabe o que quer. Ela não vai ter vontade. Não tá. Ela vai ter vontade se ela já comer. Porque, exatamente, os 1.000 primeiros dias da criança começa desde o ambiente intraútero, né, até completar os 1.000 primeiros dias. E o que a gente está querendo explicar aqui? Que o que acontece com esse feto
com esse embrião, com esse feto, com esse recém-nascido, com essa criança, nos primeiros 1000 dias, vai impactar diretamente no futuro dessa criança. Então, vai impactar, como a Dani falou, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cerebral. Será que essa criança vai atingir o máximo de desenvolvimento cerebral que ela poderia atingir? Entendeu? Será que ela vai atingir o máximo de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento social? Será que ela vai ter alguma doença crônica? Será que ela vai ter asma? Será que ela vai ter hipertensão? Será que ela vai ter diabetes? Tudo isso que ela passou nos 1000 primeiros dias influencia, gente. Vocês acham que não influencia? Influencia. Então, por exemplo, tudo que a gente falou aqui, por exemplo, esse feto, esse embrião teve desnutrição intraútero. O que é desnutrição intraútero? É aquela mãe que estava sem ferro, que estava sem B12, que estava sem vitamina D, tá? Aí, depois do intraútero, esse bebê nasceu. Ele nasceu de parto vaginal, ele teve contato com a microbiota vaginal, que hoje em dia a gente sabe que é super importante. Depois, aí, o parto, né? Aí depois nasceu. Esse bebê foi amamentado, né? Ele fez suplementação de ferro, que hoje em dia a pediatria faz suplementação de ferro precocemente. Fez suplementação de ferro, fez suplementação de vitamina D, né? Então, assim, esse bebê não foi exposto ao açúcar nos 2 primeiros anos, teve uma introdução alimentar adequada, entendeu? Esse bebê, a mãe teve o cuidado de não expor a telas para ele poder ter o desenvolvimento cerebral. A gente, tela é uma coisa assim, as mães acham que colocando a tela o bebê vai ficar mais inteligente. Ao contrário, você está atrofiando o cérebro do seu filho, tá? A criança precisa interagir com o mundo. Ele não tem como interagir com uma telazinha pequena, tá? Então, presta atenção comigo, se a criança interage com o mundo, ela vai o quê? Aprender a falar, ela vai aprender a imitar outras pessoas, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a brincar com outras pessoas. Onde é que você acha que a tela vai ensinar isso para a criança, gente? Não vai. Ela vai aprender a ter interação social, a conversar com as pessoas, entendeu? Então, tudo isso influencia. A interação social, você precisa aprender outras habilidades, você precisa aprender a negociar, você precisa entender, ler expressões, você precisa ler, ela tá braba, ela tá com raiva, ela tá feliz, ela tá alegre, você precisa mudar tom de voz que você vai falar com a pessoa, exatamente, mais alto, mais baixo, e a televisão, a tela não vai te dar isso. Tela não vai... Olha só, você sabe que eu acho uma loucura tão grande? Olha só, se alguém concordar comigo, levanta a mão aqui na live. Uma loucura tão grande é uma criança que fica na tela do celular, olhando aqueles vídeos de outras crianças brincando. Gente, ela tá na tela do celular, olhando 2 outras crianças brincando. Por que que ela própria não vai brincar? Você tá entendendo? Ela tá vendo a vida passar. Ela tá vendo a vida passar. Fora outras milhares de complicações que tem hoje em dia, sabe? A luz azul do celular interfere até na puberdade precoce. A tela diminui o campo visual da criança, as crianças cada vez mais com problemas oftalmológicos, com miopia, com não sei o quê, entendeu? E não se conecta que é para a tela. A tela faz mal para o adulto, você imagina para o bebê. Exatamente, imagina para o desenvolvimento desse bebê. Gente, tem muita coisa. Eu tô preocupada com o horário, que eu acho que já vai cortar a live. Já estamos fechando a 1 hora já. Tem pergunta? Deixa eu ver aqui, subir aqui, tinha uma pergunta aqui, peraí. Vamos procurar as perguntas agora, gente. Pode manda logo, rápido, que a gente vai responder. Tinha uma aqui. Mas olha, gente, eu quero agradecer vocês, que vocês entraram e ficaram conosco. Foi uma alegria conversar com vocês sobre isso. Eu acho que isso é um tema que nós gostamos muito de falar, que a gente vive todos os dias, que é a gestação. E vão falando aí com a gente. A Keila é ótima. Isso aí, Keila, não tem mais que dar açúcar para as crianças, pelo menos até 2 anos. Aqui, achei, a paciente perguntou aqui, a seguidora. Boa noite, doutores. Ano passado fui diagnosticada com endometriose e acabei engravidando e não tive preparação nenhuma. Hoje estou com 6 meses de gestação. Tem algum problema endometriose e gravidez? Tem, uma endometriose, ela influencia nos desfechos gestacionais. Mas assim, você já está com 6 meses, né? Veja com sua médica como é que tá. As coisas básicas que a gente falou aqui, o ferro, a B12, a vitamina D, se você está fazendo alguma atividade física, se você está sedentária, se tem como melhorar a alimentação, se tem como melhorar o seu sono, porque você ainda está com 6 meses, então ainda tem mais uns 3 meses pela frente que vai impactar no seu parto. Entendeu? O que eu falo muito para elas é que assim, a endometriose ela tem um impacto muito maior nas que estão tentando engravidar,
do que as que já engravidaram. Então, se você já engravidou com endometriose, que bom que você conseguiu engravidar, né? Teve um sucesso. E aí agora você tem que conseguir correr atrás desse prejuízo, porque como você descobriu a gestação no meio do caminho, né? Provavelmente você não teve tempo de se organizar. Então agora tem que fazer um pré-natal mais adequado, correr atrás, como a Maria Monique falou, e aproveitar essa gestação também, né? Temos que aproveitar a gestação, que é uma parte tão gostosa da vida. Parte muito boa. Gente, se ficou, a gente vai ter que salvar a live, senão ela vai cair. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar no meu direct, pode me mandar no direct da Dani, que vai ser o maior prazer a gente responder vocês, tá? Porque nós levantamos essa bandeira de ser pediatra de feto, né, Dani? De ter Adoramos. 2 pacientes, a mãe e o bebê. Então, assim, é nossa luta para melhorar a saúde das mães e dos fetos. Ó, ela Thaís perguntou aqui, depois de quantos dias que acaba a pílula, a gente fica menstruada? Isso aí, depende do ciclo da paciente. Depende que tipo de coisa você está tomando. Depende do tipo de pílula, depende da paciente, se ela tem algum problema, se ela tem SOP, se ela tem endometriose. Então, isso aí varia de cada paciente. Varia mesmo. Dani, então, um beijo, gente. Valeu, até a próxima. Até. Você sai, tá? Que aí eu salvo a live. Tá, eu vou sair. Tchau, tchau. Tchau.